no sentido de julgar por pilhas, mesmo que digam que em outros tribunais por aí, os julgamentos são feitos através das pilhas. Isso, na minha opinião, deve ser evitado. Eu tenho aqui também, Alexandre, uma questão encaminhada pelo Paulo César Ribeiro Meirelles. Um grande abraço a você, Paulo. Qual o entendimento dos palestrantes sobre a pretensão do devedor para a revisão de contrato já liquidado, especialmente do já de renegociação de dívida, quanto à possibilidade? Bom, eu me permito já começar a responder. Eu tenho um posicionamento, eu trabalho na 18ª Câmara de Direito Privado, eu tenho um posicionamento bem claro a respeito disso. Eu acho perfeitamente possível que o juiz, recebendo para discussão um contrato já findo, ele possa exatamente rever esse contrato, verificar se houve ou se não houve abusividade no cumprimento e tentar harmonizar o posicionamento da parte que se sente lesada. Eu digo aqui, a execução de um contrato com o cumprimento das obrigações, seja por renegociação, seja por confissão de dívida, não retira da parte, ao meu ver, o direito de ação no sentido de discutir a ilegalidade daquilo que foi pactuado. A parte pode muito bem pagar o que é devido em razão do contrato e depois ir ao Poder Judiciário para buscar reaver aquilo que pagou indevidamente. E digo mais, não se deve alegar aqui ofensa ao instituto do ato jurídico perfeito. E digo por quê. O ato jurídico perfeito é definido pela lei como sendo aquele que já está consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. O contrato, nessa cadência, é mesmo um ato jurídico perfeito, mas para fins de ser respeitado por terceiros. E aqui eu incluo o próprio Estado, como representativo das vontades das partes. Ele deve ser respeitado pela lei, está na lei de introdução, no artigo 6º caput, mas isso não significa que ele não possa ser objeto de revisão judicial, caso uma das partes, depois de cumpri-lo, resolva discutir a legalidade daquilo que foi obrigada a desembolsar em razão do contrato, pedindo a devolução ou repetição do indébito. O conceito de ato jurídico perfeito não se confunde, data vênia, com o direito de ação constitucionalmente assegurado ao cidadão. E eu tenho decisões nesse sentido, no 2º grau. Existem inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha. E eu, agradecendo até a oportunidade do Marcelo, do Marcelo, né, que fez a pergunta, não, do Paulo César, tem até a súmula aqui do 286 do STJ que diz: a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Então, concluindo a argumentação nesse sentido, para responder ao Paulo, a Constituição Federal garante o princípio da legalidade, garante o exame pelo Poder Judiciário, em seu duplo grau de jurisdição, de qualquer lesão ou ameaça de direito, no artigo 5º, inciso 35. Já tendo sido decidido que o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinibilidade da prestação judicial é um princípio básico que rege a jurisdição. Então, a meu ver, não há nenhum problema. Não sei o que você pensa, Alexandre. Vou fazer uma questão só. Mínima intervenção só. A gente já está com 79 online, mas não era isso que eu ia falar. Eu sou também um juiz de formação antiga, o Roque sabe bem disso. O pessoal da Câmara ou das câmaras já nem aguenta mais o tempo de carreira que eu tenho, então eu vou ficar falando online, não precisa. São 25, mas eu sempre falo. Eu sou 33, imagina. Então, mas me assusta o seguinte: você acabou de falar de perfeito, eu sou do tempo ainda que, não tendo os defeitos clássicos lá, de coação, dolo, fraude e tal, eu não podia discutir. Sua geração. Qual é? E eu criminalmente continuo pensando assim até hoje. Eu não consigo entender, porque a responsabilização de quem está se
enfim, de quem de qualquer maneira se prende a um contrato. Obviamente que eu não posso discutir hoje, eventualmente, um excesso de crédito, uma dificuldade extra-culpa, aí, uma situação de um país momentaneamente muito difícil. Isso não é essa a questão. Eu estou dizendo a situação normal. Qual é o limite, do ponto de vista ontológico, para essa discussão? Porque nós estamos discutindo assim, o sujeito tem um débito X, esse débito é renegociado, ele aceita normalmente a renegociação, exaure o dinheiro, gasta aquele dinheiro, paga, de certa maneira, aqueles juros até, escorchantes ou não, ele pagou, ele contratou. Qual é o limite? Quer dizer, até onde o judiciário pode ir em uma situação? O pacta sunt servanda, pelo jeito, foi derrogado, só tem lá no meu dicionário de latim antigo, porque pelo jeito não tem mais. Qual é o limite? Aonde nós vamos parar? Até onde? Eu consulto os palestrantes aqui, que afinal são doutos nessa matéria, eu não sou, evidentemente. Até onde o judiciário pode ir? Eu queria uma posição dos dois. Você primeiro. Começo eu. Brandão, eu respondo com uma pergunta para você. Um dos temas que mais me interessa, serviços públicos. Prestação de serviços públicos. Prestação de serviços públicos essenciais. Trocando em miúdos, prestação de água. O sujeito deixa de pagar sua conta de água durante 3 meses. Ele é notificado e a lei autoriza o corte da água. A lei que fala sobre concessões de serviços públicos expressamente autoriza. Você, como juiz, em alguma circunstância, diria deixar uma família sem água é demais ou não? Eu diria perfeitamente, mas a minha pergunta, o alvo, eu não me fiz compreender. É evidente que uma situação limite dessa, a água, o serviço essencial, que é serviço, portanto, não há uma eletividade, não há uma escolha. Eu estava me referindo especificamente a contrato bancário, onde a pessoa escolhe 1, 2 ou 3 bancos, a pessoa se divida por sim ou por não, e isso não é negociação pública. Então, eu queria só voltar para aquele foco de contrato bancário. Então, Brandão, mas será que existe realmente essa eletividade, essa possibilidade de contratação? Será que a diferença entre as casas bancárias, aspas, é tão grande assim? Não me parece, salvo raras exceções, algumas formas de crédito consignado, todas as vezes que a segurança é maior, a taxa é menor, e isso é natural, mas não me parece que entre a grande maioria dos bancos existe essa possibilidade. A grande possibilidade que existe é, eu contrato ou não contrato, eu recebo a moeda ou não recebo moeda. Se eu recebo, as condições são aquelas, mas quero negociar. Mas não existe essa possibilidade de negociação. Eu negocio o prazo de pagamento e forma de pagamento, consignado ou não consignado, com efeito na minha taxa. Evidentemente, o pacta sunt servanda não é coisa do passado, não ficou lá no dicionário de latim. Ele é uma realidade, mas o pacta sunt servanda foi relativizado. O pacta sunt servanda, ele é visto, primeiro, pela necessidade de segurança jurídica. Toda ordem social precisa da segurança jurídica. O contrato, a ideia inicial do contrato é essa. Eu preciso saber o que eu dou e preciso saber o que eu tenho de volta. Mas isso não impede que o juiz, minha posição, não impede que o juiz, evidentemente, com prudência, me parece que é o que o professor Bandeira de Mello diz, existe a certeza negativa, aquilo que não é, e a certeza positiva, aquilo que é. Algumas vezes eu leio o contrato e eu vejo, é manifestamente abusivo, é manifestamente excessivo. Aí o juiz deve agir. Em situações limítrofes não. Por quê? Porque senão acaba a autonomia privada, acaba a força obrigatória do contrato. Mas nas situações intensas, de grande comprometimento, o juiz pode agir. É o que o professor Edson Luiz Fachin, no Rio de Janeiro, fala. Existe um mínimo vital, existe um mínimo de vida digna para qualquer sujeito em sociedade.